Virou febre entre os jovens. Aparelhos ortodônticos, coloridos, com borrachinhas também cheias de cor e estilo. Até aí tudo bem, não é, Predigão? Só que isso tem que ser usado quando for recomendado por um dentista. Só que muitos estão usando sem precisar. E o pior, compram as peças em camelôs. Um perigo. É o que você confere na reportagem. Simpatizantes aqui no sul do país. Jovens estão usando aparelhos ortodônticos com a exclusiva finalidade de deixar o sorriso assim, mais colorido. Eles compram em camelôs e ensinam na internet como colocar o material, que pode ser feito de fios plásticos maleáveis, arames e até mesmo cerdas de vassoura. De vocês, quem não tiver aplicador vai com a agulha mesmo. Qualquer coisa, o importante é ficar bonito. Colocou a borrachinha aqui, não tem erro, só encaixando. De acordo com a diretora do Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, Maria Rita Lemos, essa brincadeira pode custar muito caro para a saúde. Os malefícios são muito grandes. O que a gente tem é que estar orientando esses jovens que é um modismo muito perigoso mesmo. Para evitar que estes aparelhos sejam vendidos aqui, o CRORS está realizando uma fiscalização preventiva e também uma promoção da saúde bucal. No entanto, conforme Maria Rita, além das ações, é fundamental que os pais estejam atentos a esta moda. O pai tem que estar muito atento a isso. O pai que permite um filho... A gente esteve vendo todos os vídeos em relação a essa colocação desses aparelhos. O pai que permite a um filho fazer uma colocação dessas, ele está sendo absolutamente negligente. Ele está abrindo mão da sua obrigação, do seu dever de proteger este adolescente de uma prática muito danosa para a saúde desse adolescente. A colocação de um aparelho é uma prática séria e que só deve ser realizada por um profissional capacitado. O ortodontista Auger Souza Pinto destaca que é preciso ser realizada uma avaliação antes de se começar qualquer tratamento dentário. Ele deve consultar um dentista ou um ortodontista, que é um especialista da área, né? E ele vai receber algumas informações e a partir daí vai ser juntada uma série de informações para realizar um diagnóstico e um planejamento do tratamento que a pessoa eventualmente precise. Esse diagnóstico é feito através de avaliação de radiografias, medidas que se fazem em cima das radiografias e uma série de fichas que se faz para identificar os problemas e fazer este planejamento individualizado para cada pessoa. É um trabalho bem aprofundado, até porque se eu não tenho nenhum problema, eu posso agravar algum problema usando um aparelho de uma forma desnecessária. Exato. A gente tem que fazer um planejamento que a gente possa iniciar, melhorar as condições e criar uma situação de estabilidade que se mantenha no final. E é lógico, com melhoras em relação ao problema inicial. Após a colocação, é realizado o ajuste do fio para que exista resultado no tratamento. As peças colocadas nos dentes, que geralmente são coladas, é apenas um encaixe. Quem vai fazer essa movimentação é um fio, que ele deve ter uma coordenação e ele vai ter uma ação sobre os dentes, fazendo os movimentos na direção desejada. E esse fio, ele é apertado de tempos em tempos para que tenha essa movimentação no dente. Essa força, por exemplo, quanto ele é apertado, precisa ser determinada pelo dentista. Exatamente. Vai ter uma força recomendada, que geralmente são forças bastante leves, suaves. O dente vai responder, vai demorar um período para que aconteçam essas modificações, porque o movimento do dente acontece através de modificações na estrutura óssea que acontece ao redor das raízes, e não, na verdade, no dente. Então, as modificações na estrutura óssea é que fazem o deslocamento do dente para a nova posição. Por essa razão, por modificar a estrutura óssea e causar danos irreversíveis, é que o aparelho conhecido como ostentação não deve, em hipótese alguma, ser utilizado. Olha, esses aparelhos alternativos, por não terem a montagem correta nos dentes e eles não terem controle sobre os movimentos, eles vão trazer alterações a nível das gengivas, das fibras que fazem a inserção do dente sobre o osso, né? Vai ter uma alteração na estrutura periodontal, vai ter uma alteração no osso, provavelmente também alterações nas raízes. E com a evolução desses problemas, vai começar a surgir alterações a nível de musculatura e, por último, na articulação.
Problemas irreversíveis. Então, Alguns problemas podem ser ser irreversíveis. Tá? Ou uma pessoa que tenha se sujeitado a esse tipo de procedimento, ele vai se encontrar numa situação mais difícil de tratamento. E para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com o coordenador do curso de odontologia da UBRA, Adair Busato. Boa noite, professor. Boa noite. Obrigada pela presença. Boa noite, prazer estar aqui, cumprimentos pelo programa. Muito obrigada. Um sucesso já nesse horário. Muito obrigada. Professor, é um perigo, né? Na verdade, eu estava prestando atenção ali na reportagem, eu acho que tem exagero dos dois lados. Primeiro, isso é uma cosmética. Isso é a mesma coisa que colocar uma fitinha do Bonfim no braço. Isso é a mesma que colocar um brilhante no dente, né? O famoso piercing, que na verdade era uma moda. Então isso é uma moda. É como usar uma calça, é como usar uma camisa, é como usar óculos, né? Que também tem o mesmo problema. Usar óculos escuro tem lá todo um problema em relação à questão das lentes e o risco que tem. Eu diria que o risco, ele sempre está presente. Ele talvez não seja do tamanho que as pessoas estão colocando assim numa coisa perigosíssima que vai destruir os dentes. Não, acho que não chega a tanto, porque na verdade, para que ele exerça a força que o aparelho ortodôntico precisa se utilizar, ele precisa de uma bandagem que precisa alicates especiais, que precisa de aparelhos especiais, que portanto ele não é colocado assim. Mas ele precisa ser colado. E mesmo que ele seja colado, então ele é colado com o quê? Com super bond, ele é colado com uma cola especial para fazer isso, é claro que ele vai ficar aderido no dente, portanto ele pode exercer sim algumas forças. Então eu não acho que seja algo assim que vai destruir a dentição, acho que não, mas seria recomendável sim que fosse colocado com qualidade, né? Porque isso na verdade é um adereço, como qualquer outro. Então, se as pessoas quiserem colocar, elas que procurassem um dentista para colocar de uma maneira colada, sem que exercesse uma força que levasse aos riscos que os nossos colegas, especialmente do CRO, colocaram. Então aí eu acho que é problemático, mas se é só um adereço, se é só um enfeite, e isso vai depender de algum tempo, porque quanto tempo vai ficar? Um aparelho ortodôntico para fazer as mudanças que ele faz precisa 3 anos, 24 meses. Não é esse o tempo que vai ficar. Então eu acho que sim, acho que é uma preocupação, como é o clareamento. O clareamento também é um problema, Mas, as pessoas comprarem o clareador e usarem sem a recomendação do dentista. Mas, professor, mesmo que ele não tenha tanto, não traga tanto prejuízo, ele vai ficar fixo. Então, na hora de escovar o dente, não vai criar bactérias, sujeira? Vai. Então, se o problema não é, e talvez não seja exatamente o da força mecânica, o problema é da dificuldade de limpar. O problema é que ele ficará encostado na gengiva e a gengiva não limpa, vai criar uma inflamação que nós chamamos de gengivite. Então, se o problema não é de destruir o dente ou de arrancar o dente, que poderá ser dependendo do tempo em que ele vai usar, e por isso é recomendado que não o faça, né? Mesmo que talvez no primeiro momento isso não tenha um risco tão grande de ocorrer, mas em relação à higiene, sim, é um fator primordial, porque na verdade está criando uma dificuldade de fazer uma escovação correta e poderá criar, especialmente se não doenças relacionadas ao dente, doenças relacionadas com a gengiva. E Professor, também... eu tenho uma pergunta, Dani. Queria saber, tu falaste que eles podem, de repente, colocar uma cola especial, Sim. ou com super bonder. Esse super bonder, por exemplo, no dente, ele pode estragar o esmalte do dente? Na verdade, todas as colas que se cola sobre o esmalte, dependendo da porosidade do esmalte, aí eu teria que fazer uma digressão científica que não há tempo para fazer aqui, porque o dente é mais poroso ou menos poroso, portanto mais permeável ou menos permeável. Quando a gente coloca qualquer tratamento no dente, como a cimentação da banda ortodôntica, ou quando coloca uma prótese, ou quando coloca qualquer tratamento odontológico em relação ao dente, nós vamos fazer um condicionamento ácido, que é mudar a superfície do esmalte. E aí colocar um agente líquido, que nós chamamos de adesivo, para fazer o papel de unir aquilo que eu estou colocando com o dente. A cola faz isso. Claro que o dente não sofreu nenhum preparo prévio para isso, mas evidentemente que dependendo da idade, o dente ser mais poroso ou menos poroso, vai fazer com que sim, haja uma intensidade relativamente razoável na força adesiva e que pode provocar danos à estrutura dentária, sim. Professor, se o dente estiver com cárie e a pessoa colocar esse aparelho em cima... Pior ficará. Vai acabar, né? Sem dúvida, pior ficará, porque a cárie é uma doença de quem tem dente, de quem não limpa a boca, de quem come açúcar, de quem não tem contato com flúor e nem com terapias alternativas. Terapia de florais, etc., porque estes são métodos educativos e preventivos. Então, se eu tenho uma lesão de cárie porque eu tenho uma boca suja, e hoje a gente tem que dizer muito claramente para os nossos pacientes, só tem cárie quem não limpa a boca. Ponto. Esta é a razão.
Em boca limpa não tem Porque cárie. hoje em dia ninguém mais tem, né? Tem 30 milhões de jovens que não têm não mais tem dente cariado e nem vão ter, graças a É. Deus. E aí o que nós vamos fazer? Cuidar da saúde e não da doença. Que é o novo rumo, na verdade, que os cursos de odontologia tomam, especialmente o nosso, que é o mais avançado do Brasil nesse aspecto. Mas se ele tem cárie é porque a boca está suja. E se ele colocar esse aparelho, mais difícil ainda vai ficar de limpar. Pior vai ficar. Boca mais suja, mais cárie. Quem precisa de aparelho, quem precisar, né? Com que idade tem que buscar, então, esse tratamento? Normalmente a gente recomenda que o aparelho seja colocado após a erupção de todos os dentes. A gente sabe que com mais ou menos velocidade, em torno de 12 a 13 anos, a gente tem os 28 dentes na boca. Os 4 sisos ainda demorará mais tempo, vão aparecer por volta de 16 anos. Então, quando todos os dentes estão na boca e eles já ocuparam o seu espaço, e aí também vai depender... A gente tem imagens ali do aparelho estético, ó, professor. Aquele fake, sim. né? O que na é verdade é só para fake, bonitinho, né? Só pra isso é uma bonitinho. moda. Bonito. Isso é uma moda, né? É uma moda. O Brasil hoje tem uma moda que a gente diz: corpo magro, bronzeado e dente branco. Agora querem colocar os aparelhos, porque também é uma moda. E a moda é assim, ela é cíclica. Daqui a um pouco ela acaba passando e, na verdade, vira outra moda em relação aos dentes. Mas hoje é uma moda, sim. O senhor Professor, tocou... Fala, Bem rapidinho, Perdigão. é um assunto, assunto verdade. interessante. Não, mas eu posso ficar aqui até meia-noite. Tá bom, então tá, vamos lá. Professor, uma pergunta. Tu falaste que normalmente entre 12, 13 e 14 anos se coloca o aparelho, né? Sim. Nessa idade, pelo menos no meu tempo, a gente tinha vergonha de colocar aparelho, né? Vou ter que fazer um tratamento ortodôntico, vou colocar aparelho. Mas hoje as pessoas têm prazer e não vergonha. Hoje as pessoas estão tendo prazer em colocar aparelho, né? Na verdade, é uma mudança cultural. E quem começou com essa moda, na verdade, foram os atletas do vôlei, do basquete, pessoas que tinham muita visibilidade, né? Futebol, E que a Neymar câmera é um que usa. também, e que a câmera foca muito o rosto em função das reações, e isso virou uma moda, porque no meu tempo, eu me formei em 76, só usava aparelho ortodôntico filho de rico. E que tinha muito dinheiro para pagar, porque era um tratamento muito caro. Não era Pagava o qualquer seu pessoa. aparelho, Exatamente. Né? Hoje não. Hoje ele se tornou muito popular, então todas as pessoas utilizam. E como os nossos ídolos usam, né? E as pessoas passaram a achar bonito, e uma vez ele era só metálico, ele era cinza. Sim. Hoje tem de todas as cores. Hoje a gente coloca branco, coloca cinza, coloca colorido. Isso virou para a juventude um hit, uma parada de sucesso, portanto todo mundo quer ter isso. Mas a partir dos 12 anos colocaria, e não tem idade para colocar, é dos 12 aos 100. Professor, o senhor disse até que a moda está aí o dente branco, né? Até que ponto, então, esse clareamento faz mal para o dente? Porque a gente vê que tem gente que o dente é tão branco que chega a arder o olho, né? Alguma coisa fez ali para estar assim tão branco. Se a gente prestar atenção na TV, a gente vai ver que os atores e as atrizes estão utilizando muito clareamento, né? Inclusive tem 2 ou 3 aí que parece que está com uma luz acesa na boca de tão branco que estão os dentes. E já não fica bonito, não, né? Já está estranho. Porque na verdade os dentes são cor marfim. Né? Ele é levemente amarelado, tem alguns tons assim. Então as pessoas hoje também descobriram que ter dente branco é tão importante quanto ir para a praia e voltar bronzeado. Porque a gente diz, eu fui para a praia, é sinônimo de saudável. Nem que seja financeiramente. Então, nem que seja um final de semana só, a gente vai para voltar bronzeado, porque isso é uma moda. O dente branco está na mesma linha, assim como ficar magro, ir para as academias e fazer isso. Então, o dente branco virou uma moda, porque virou sinônimo de ser saudável. Não é exatamente assim. Eu posso ser saudável com os dentes da cor como eu, na verdade, herdei. É verdade, por outro lado, que a gente tem dentes mais amarelos, ou tem dentes com uma cor diferenciada. E que, portanto, eu posso sim clarear. O clareamento, assim como esta moda que está, ele surgiu muito recentemente, é de 89. Então, em ciência, 20 anos ou 30 é algo muito pequeno, né? E a gente não tinha como clarear, a não ser aqueles dentes que eram escurecidos por tetraciclina. Porque se eu tomar tetraciclina durante a formação do esmalte e da dentina, eu vou ficar com dente azul, dente verde, dente laranja, porque a tetraciclina acaba mudando a cor. E a gente não tinha como clarear. Né? Então tinha que fazer uma prótese, cobrir todo o dente para poder fazer isso. Em 89 surgiu o peróxido de hidrogênio e o peróxido de carbamida, numa concentração possível de ser utilizado sem queimar a boca, porque eles podem queimar, porque são um pouco cáusticos, e aí a gente conseguiu mudar a cor, não daquele problema que era da tetraciclina, mas as cores que eram variadas. E isso virou uma moda. O branco virou uma moda. Então, o clareamento tem que ser feito sob supervisão. Há um abaixo-assinado aí circulando pela internet, e que eu inclusive também assinei, de que só seja permitido que as farmácias vendam o peróxido de carbamida e de hidrogênio a 2%.
porque ele é quase uma pasta clareadora, que é a pergunta que você futuramente vai fazer aqui no programa. Professor. Mais concentração só com supervisão odontológica, porque ele pode causar danos se mal utilizado. A gente já faz mais uma pergunta para o senhor, só que o senhor trouxe 2 alunos hoje para Eu mostrarem trouxe. para a gente como que é feita a Claro. escovação. A gente vai pedir então para o João Carlos Bordim e o Sérgio Brum entrarem, vão ali conversar com o Boa Perdigão, noite. Boa mostrar noite. como que tem que ser feita a escovação correta, meninos. Os 2 são alunos, um do 8º semestre e o outro do 9º. Oitavo, isso. E o João é o né? presidente do centro acadêmico. Ah, estão quase se formando então os Quase, dois, né? quase. Então, boa noite. Podem passar um pouquinho mais para cá para a câmera pegar, tá? Fiquem aqui bem no centro. Meninos, Eu vou aqui mostrem pra pra ponta. gente quais são os principais erros, como que as pessoas fazem aí de errado e como que tem que ser o correto. Principalmente o mais importante antes da quantidade de quanto escovar ao dia seria a qualidade da escovação, né? O pessoal diz, quantas vezes devo escovar? 3, 4, 5, 10, todas as vezes que eu comer vou escovar? Não, é a qualidade da escovação. João, então, se eu escovo depois do almoço, não escovo depois do almoço, isso não vai fazer tanta diferença se a qualidade for boa. Se for boa, Das não minhas vai fazer escovações. tanta diferença. Outra Se for coisa, boa, basta uma vez por dia, isso, antes de dormir. Bem feita, 15 minutos. Mas de manhã, 15 minutos de professora, ao escovação. acordar também, mas né? aí essas outras é para ter bom hálito. Ah, tá, Para sim. não ter cárie, basta uma vez por dia. Há quem diga que uma vez por semana. Meu Deus. Sim. Imagina. Tem aí isso. uma teoria, uma concepção de uma professora brilhante de Pelotas que sugere uma faxina semanal. Bom, que isso não vire moda, né, professor? Não, Pelo claro que amor não. de Não vire Deus, moda. né, Claro gente? que não não. dá, Está não dizendo rola. que naquelas escolas onde as crianças não têm Não tem escova acesso, né? e não têm acesso, uma faxina semanal como projeto de saúde pública seria de alta eficiência. Tá. Guris, mostrem pra gente, então, como que é o errado que as pessoas fazem normalmente e como que tem que ser o correto, então, Então, escovação correta. prim- Mostrem pra... Isso, olhem pra lá. Isso, primeiramente isso aí. seria assustador falar que uma escovação diária ou semanal seria o ideal, né? Mas primeiro vamos começar com a escova. A escova tem que ser macia. Por que macia? A pessoa geralmente pega a escova e faz uma alavanca com o braço. E então ela sendo dura, provavelmente vai dar retração gengival, vai mais machucar que limpar. Então a escovação como tem que ser feita? Opa. Só segurar aqui para te Obrigado. mostrar direitinho. É, pra ficar mais fácil. Como a escovação ela tem que ser feita de forma lenta e gradativa, tem que passar por todos os dentes na boca, todas as faces, tanto a parte interna quanto externa, quanto a oclusal deles, em cima, a língua, todas as faces dos dentes. Ela tem que ser bem feita e com escovas macias. Por quê? A pessoa chega em casa, vou escovar os dentes, escova, sei lá, 4 vezes ao dia e de nada adianta. Por quê? Porque ela chega uma escova dura, se machuca achando que está limpando, até quebrou o dente. Acaba correndo exatamente isso. Então, de preferência... Vamos devolver o dente. Vamos devolver o dente, Vamos né? Ninguém devolver quer ficar o com a boca dente. banguela. Ficou Pronto. desdentado. Aí. Por Segue, vai, João. Então, de preferência as escovas macias. Explica aí, vai. O jeito correto, então, vai. É em tamanho da escova, círculo. pois é, o tamanho da escova. Um erro que é muito comum que eu vejo na clínica é também o pessoal não escovar a parte da gengiva. Tipo, não faz o sorriso inteiro, escova só a parte do dente, esquece a gengiva. E se não escovar a gengiva, como o professor falou antes, vai causar a nossa gengivite. O outro erro comum é a angulação errada da escova, na parte interna do dente, não observar também não escovar bem a parte interna, também só faz a parte da frente. Acho que basicamente os erros maiores são E esses os aí. movimentos é importante também que se movimentos, diga que são Guris. circulares. Mostrem aí o movimento. Não é de Anteriores, trás para frente ou de frente para trás para empurrar para lá. Tem que Anterior, trazer pra basicamente movimento circular, né? E a gente até brinca os posteriores, os de trás, movimento de trenzinho para quem é menor, para quem não sabe, frente e trás. E sempre nunca a inclinação da escova é muito importante para tu não escovar ou só a parte da gengiva, não escovar junto a gengiva e o dente, sim só o dente e só a gengiva, né? Porque tem que ser limpado todo, tem que ser removido todo o biofilme da boca. E não E a pode língua esquecer a também tem que língua, né? E a língua. Olha aí. A língua não pode ser esquecida, A língua, né? claro, a língua sim. Sempre observar na frente do espelho é muito importante para saber o que está escovando, né? Então, eu acreditava que a escova mais toda a escova dura, né? Certo, Não, dura. é limpava macia mais. e o tamanho, daí depende da arcada, tem que ser adequado ao tamanho. Uma boca pequena, uma escova grande vai atrapalhar a escovação. Né, E agora, o que é melhor? A pasta em gel ou o creme? Eu acredito que seja em creme dental, até porque ela tem uma abrasividade melhor, ela tem sílica, uma partícula de sílica, e ela tipo, ajuda por abrasão, ajuda a remover melhor o biofilme, junto com a escovação mecânica da escova. O importante também é que as pastas contenham flúor.
né? Isso desde Importante. 1989, há uma lei específica sobre isso, né, que é do governo Collor, né, em que se obrigou que todos os cremes dentais do Brasil deveriam conter flúor. O grande problema, na verdade, do flúor é que nem todas as pessoas têm acesso. As populações, por exemplo, rurais não têm acesso ao flúor, né? Então, não é através do creme dental que vai se fazer com que o flúor chegue à população toda. Então, claro, lá tem folhas verdes, tem folhas brancas, onde na verdade contém flúor. Esse é um problema da odontologia. Como fazer com que a população tenha acesso ao flúor? Na cidade a água é fluoretada, mas também não basta ser fluoretada, é preciso que seja bem fluoretada. Canoas já teve um problema histórico em relação a isso, porque na verdade a gente coloca, desde 1956, né, no Baixo Guandu, Espírito Santo, que começou a fluoretação das águas, é uma parte por milhão. Uma parte de flúor para 1 milhão de litros de água. Para quem bebe 1 litro de água por dia. Mas as pessoas não chegam a consumir 1 litro de água por dia. Tem Aí que tá gente o problema. Consome? Tem gente que toma muito Consome mais. nas diferentes formas mais. né? Mas, se você consumir 3 litros de água por dia, como é o caso, por exemplo, de quem mora em Brasília, Goiânia, Muito Tocantins, seco, que é muito seco, não pode ser uma parte por milhão. Por isso nós descobrimos, quando estávamos lá num curso de especialização, que todas as crianças que nasceram em Brasília, na década de 80 e 90, todas tinham fluorose. Ou seja, má formação do esmalte por excesso de flúor na água. Porque lá tem que ter 0,65 e não uma parte por milhão. E em Canoas é 0,75, que também teve um problema, descoberto pelo nosso curso, porque tinha excesso de flúor na água. É uma vigilância sanitária importante que precisa fazer em relação a isso. Professor, a gente já conversa mais, Claro. mas antes a gente vai falar de novo sobre a promoção do violão autografado aí pela Marisa Monte. É isso, Fernando Perdigão? É isso sim, Dani. Bom, tá valendo a promoção da Marisa Monte em facebook.com/Ubra TV Cultura. E como você faz para participar? Bom, tu tem que primeiro curtir a nossa fanpage, facebook.com/Ubra TV Cultura. Depois, Dani, tu vai clicar em mensagem e aí sim, vai nos dizer qual é a sua música favorita da Marisa Monte. E aí, além disso, tu vai ter que nos contar o significado dessa música na tua vida. Só que olha só, tu não pode esquecer de contar tudo isso e não colocar uma hashtag. Tem a hashtag promo Marisa Monte pra gente poder identificar que tu é um dos candidatos, tá? Nossa promoção vai escolher a melhor resposta. Lembrando que o vencedor tem que vir retirar aqui na Ubra TV, no campus da Ubra em Canoas. A gente Ficou tem a- claro, Dani? Ficou bem claro, e tem imagens do violão aí atrás de ti, olha aí, ó. Pode, Aqui, ó. claro. Por favor. Qual? Em Isso. sabor? Sabor. É fã O da senhor é Marisa fã da Marisa Monte? Monte? professor? Muito. No final tem um clipe Muito. dela hoje, viu? Maravilhoso. E já pode concorrer também ao violão. Então, Entra lá na então, nossa tá página, bem, responde, vou fazer isso. que tu vai concorrer Vou também. fazer isso, claro que sim. Professor, diga uma coisa pra gente. Essas pastas, né, de dente que são vendidas aí, que prometem clareamento, funcionam? Funciona porque esfrega. Se você esfregar o chão com uma escova de cerdas duras, você limpa. Na verdade, muitas vezes o dente ele está amarelo, não é porque originariamente aquela é a cor, é porque ele está sujo. Portanto, se você usar uma pasta abrasiva, e que é o que elas prometem, uma abrasividade razoável, que né, os alunos aqui disseram, o João e o Sérgio. Sérgio, né, disseram que as pastas têm sílica, que é a abrasividade, é da sílica. Na verdade, eu esfrego e acabo limpando, porque a concentração que elas têm de agente clareador é muito baixo. É claro que limpando e também tendo um agente que faça uma espuma e que, na verdade, tenha o mesmo que seja um pequeno poder clareador, é claro que você acaba tendo uma imagem melhor. Mas, em tese e cientificamente, as pastas dentais não conseguem clarear a alteração de cor intrínseca, só a extrínseca, ou seja, aquela que se acumulou sobre o dente e não aquela que o dente nasceu com ela, não. Professor, e aqueles aparelhos ortodônticos que são brancos, são transparentes, né? Para não parecer que a pessoa está usando o aparelho. Eles têm o mesmo efeito do aparelho que é metálico? Sim, porque na verdade quem faz o movimento é o fio. Né? Hoje a gente tem fio com memória, você dobra o fio e dá uma memória para ele e ele vai fazer o movimento que você quer que ele faça num determinado tempo. Né? E os aparelhos que são de porcelana ou que são de vidro, na verdade eles vieram para melhorar um pouco aquela imagem que era um pouco metálica demais que as pessoas não gostavam. Então, não importa aquilo que na verdade fixe no dente, porque isto é o bract. Isso a gente chama bract, é o que vai fixar. O que importa é o fio que passa e a tensão que o fio tem e como ele é colocado, porque é ele que vai, na verdade, fazer o movimento. Ele vai tensionar e vai colocar o dente ou para fora, ou para dentro, ou para trás, ou para frente, de tal maneira que é a intenção que eu tenho de dar um movimento para aquele dente. Então é através do fio, especialmente, que isso ocorre.
Eu quero agradecer, então, a presença do professor, coordenador do curso de odontologia da UBRA, Adair Sempre um Busato. prazer estar aqui. Será sempre muito bem-vindo. Obrigada aos meninos, o João Carlos Bordinho, o Sérgio Brum também. Sejam muito bem-vindos sempre ao Conexão. Nós vamos a um rápido intervalo. Na volta, vamos falar sobre economia. Até já!